Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de quarta-feira e hoje no processual civil. STJ avalia se até recurso barrado pode suspender processo. E no previdenciário, pensão de R$ 1.518 para órfãos de feminicídio é regulamentada. No penal, o juiz solta acusado de feminicídio após laudo apontar infarto. E Dino defende revisão de penas pelo Congresso. No trabalho, troféu de lerda vira indenização de R$ 20 mil. E no Constitucional, licença maternidade passa a contar só depois da alta hospitalar. Mas antes, tem mais gente, Victor, que tá programando a Alexa pra tocar Lolera de manhã. O Leonácia Rodrigues, ele falou: peguei a dica da colega e já ativei uma rotina na Alexa. Agora basta dar bom dia pra ela e já ficarei atualizado. Maravilhoso podcast, muito obrigada. E a Mariana também comentou a mesma coisa. Amo esse podcast, me ajuda a construir pautas para a criação de conteúdo. E já estar configurado na minha rotina da Alexa. É só dar bom dia pra ela e ela já inicia o podcast. Tá vendo como é que você tem que escutar o podcast do Lolera e recomendar pros amigos? Porque aqui não só tem informação jurídica, como tech também. É isso, café na mão, fone do ouvido, então vem com a gente que o episódio tá daquele jeito. E a gente já começa com direito processual civil. O Superior Tribunal de Justiça está diante de um dilema processual que parece ter saído direto da sala de aula. Afinal, é possível suspender um processo mesmo quando o recurso especial não foi conhecido? O caso em questão envolve o tema 1305 dos repetitivos, que trata da defasagem da tabela do SUS. A União tentou recorrer, mas o agravo em recurso especial foi barrado com base na súmula 182 do STJ, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Como isso não foi feito, o recurso sequer chegou a ser apreciado no mérito. Daí surge a dúvida: se o recurso morreu na casca, pode ele ainda assim gerar sobrestamento? Do ponto de vista jurídico, o sobrestamento nos repetitivos serve para uniformizar teses e evitar decisões conflitantes. Mas se o tribunal passar a flexibilizar regras de admissibilidade para garantir essa suspensão, corre-se o risco de enfraquecer toda a lógica do sistema recursal, que depende justamente de filtros claros. A discussão ganhou fôlego com a apresentação de embargos de divergência e agora será analisada pela Corte Especial do STJ. A decisão deve definir até onde vai o alcance dos repetitivos, se o valor está em uniformizar a tese a qualquer custo ou se a admissibilidade processual continua sendo uma barreira intransponível. O Decreto 2.636 de 25 regulamentou a Lei 14.717 de 23, criando a pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de vítimas de feminicídio. O valor é de um salário mínimo, hoje R$ 1.518, mas a concessão exige uma série de requisitos. Não basta pedir, é necessário comprovar o crime, apresentar renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo e documentos como CPF da criança e termo de guarda nos casos em que o dependente não seja filho biológico. Além disso, o decreto prevê revisão do benefício a cada 2 anos e cruzamento constante de informações com CAD único. Essas exigências têm um duplo efeito. Aumentam a fiscalização contra fraudes, mas também trazem ônus de acompanhamento jurídico constante para as famílias. Outro ponto importante é a ausência de retroatividade. Quem já tinha 18 anos em outubro de 2023, quando a lei foi publicada, perdeu o direito ao benefício. Do ponto de vista jurídico, essa pensão é classificada como benefício assistencial e personalíssimo, de natureza indenizatória e não contributiva. Por isso, não pode ser acumulada com outras pensões, salvo se o beneficiário fizer uma escolha expressa. A lógica é de reparação mínima diante da vulnerabilidade causada pelo feminicídio. Na jurisprudência, ainda é um terreno em construção, mas decisões anteriores do STF sobre benefícios assistenciais, como o PBC, já reforçam que situações de vulnerabilidade devem ser tratadas com um enfoque protetivo. A regulamentação, portanto, representa não apenas um avanço normativo, mas também uma resposta do Estado à necessidade de amparo em cenários de violência extrema.
Agora, Laísa, como nós sabemos, existem duas formas de aprender uma coisa. Ou você aprende quebrando a cara ou ouvindo quem já quebrou por nós, não é verdade? Exatamente. E é justamente essa a proposta do evento da Criminalera, no dia 11 de outubro. Eles vão reunir 3 nomes que sabem bem como é começar na advocacia criminal: Vitor Pacheco, Aline Soares e Riad Web. A ideia é condensar 5 anos de aprendizados em um único dia. Se você está iniciando na área penal, é a chance de descobrir o que a faculdade não mostra, os erros que travam a carreira e os atalhos que fazem a diferença na prática. Vai rolar das 10 às 12 horas e depois das 14 às 18. Ao vivo pelo Zoom. O formulário de inscrição está na descrição desse episódio, mas corre que as vagas são limitadas. E bora com o direito penal. Em Alphaville, São Paulo, o juiz concedeu liberdade a Fábio Soalheiro, acusado de feminicídio depois que um laudo pericial indicou que a morte de sua companheira teria sido causada por infarto relacionado ao uso de drogas, e não por agressão física. A conclusão técnica mudou o rumo imediato do processo e abriu espaço para a defesa argumentar pela ausência de crime violento. Mas a acusação e a família da vítima contestam essa versão. Eles alegam que ainda existem fortes indícios de agressão e lembram que diversos exames complementares seguem pendentes. Esse contraste entre provas parciais e a investigação em andamento alimenta polêmica sobre a real causa da morte. O Ministério Público chegou a pedir a liberdade do acusado, mas voltou atrás e apresentou denúncia por feminicídio qualificado, além de requerer a manutenção da prisão preventiva. A justificativa é de que os elementos já reunidos sustentam a acusação, mesmo diante do laudo que aponta a morte natural. Diante desse cenário, fica a questão: se a perícia aponta morte natural, ainda é possível manter uma acusação de feminicídio? E como funciona na prática o princípio da presunção de inocência em casos de feminicídio quando novas provas surgem? Quem responde pra gente é o advogado criminalista Maicon Cardoso, especialista em direito penal e processo penal. O feminicídio está descrito no artigo 121A do Código Penal. Ele houve uma mudança agora recente, em outubro, e isso deixou de ser uma qualificadora do crime de homicídio e passou a ser um tipo penal mesmo. E isso, dentro do feminicídio, pressupõe a morte dolosa causada por uma outra pessoa, em razão do gênero. Nesse caso, se a perícia oficial concluir que a morte decorreu de causas naturais, exemplo, o infarto, não há tipicidade penal em relação ao homicídio, porque inexiste conduta humana que tenha provocado o resultado. O Ministério Público poderia até insistir na acusação apenas se houvesse outros elementos de provas robustos que coloquem em dúvida o laudo. Exemplo, os sinais de violência, contradições periciais, testemunhas ou até mesmo novos exames. Na prática, se o laudo é conclusivo e não houve indícios contrários, a tendência é a denúncia de feminicídio ser afastada, podendo restar somente outros crimes eventuais que correram diante da sua conduta, como, por exemplo, a omissão de socorro, uso indevido de drogas, violência domésticas anteriores e etc. Na prática, como é que funciona a presunção de inocência nesse cenário? O princípio da presunção de inocência, ele está descrito no artigo 5º, incisos 56 da Constituição e o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Garante que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma condenação. Nos casos de feminicídio, em que a prisão preventiva costuma ser decretada pela gravidade do delito ou surgimento de novas provas, como o laudo que aponta a morte natural, pode ser alterada a necessidade da prisão. O juiz deve reavaliar a prisão cautelar. Se não houve mais elementos que sustentem a materialidade do crime de feminicídio, a liberdade deve ser restituída. Na prática, isso não significa absolvição imediata. O processo pode seguir, mas com o acusado respondendo em liberdade, até que se esclareça definitivamente a causa da morte. Em resumo, se a perícia oficial apontar morte natural, a acusação de feminicídio deve ser afastada, salvo se houver provas consistentes no sentido contrário. A presunção de inocência assegura que, diante da dúvida ou de novas provas favoráveis ao réu, ele não poderá permanecer preso preventivamente sem fundamento e só poderá ser condenado se houver, com certeza,
a materialidade e a sua autoria. Bora agora com o direito penal. O ministro Flávio Dino, do STF, defendeu que não há irregularidade em um Congresso rever parâmetros de penas criminais. O debate surgiu em razão do chamado PL da dosimetria, que busca reduzir sanções previstas para os crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro. Para Dino, esse tipo de ajuste é atribuição do legislador e ao judiciário cabe apenas aplicar a lei. Aqui entra um ponto essencial. A dosimetria da pena é um processo dividido. O legislador estabelece os limites mínimos e máximos, enquanto o juiz, ao sentenciar, utiliza os critérios do artigo 59 do Código Penal, como culpabilidade, antecedentes e conduta social, para chegar à pena concreta. Ou seja, o juiz não inventa parâmetros, mas trabalha dentro do que a lei define. Do ponto de vista constitucional, o STF já consolidou que não há inconstitucionalidade quando uma lei retroage para beneficiar o réu. É o chamado princípio da retroatividade da lex Meteor, previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Na prática, isso significa que uma eventual redução de penas pelo Congresso pode sim ser aplicada a processos em andamento. Dino também aproveitou para comentar sobre as emendas parlamentares. Segundo ele, mais de 40 mil emendas apresentadas entre 2020 e 2024 ainda estão sob análise de órgãos como o TCU e a AGU. Existem investigações preliminares acerca de irregularidades, mas até o momento nenhuma ação penal foi ajuizada. Outro tema tratado foi a investigação que atinge Jair Bolsonaro e seus filhos, relacionada à CPI da Covid. Dino destacou que a prorrogação do inquérito foi uma decisão técnica e legal, em conformidade com o devido processo. O objetivo, segundo ele, é garantir a apuração completa, sem extrapolar os limites constitucionais. Do ponto de vista jurisprudencial, Dino lembrou que o STF já afirmou em casos como o inquérito 3.989 do DF, que cabe ao judiciário exercer controle de legalidade sobre as investigações, mas a condução delas é responsabilidade do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Essa separação de funções reforça a segurança jurídica e evita abusos. E bora com o direito do trabalho. Em Belo Horizonte, uma atendente da Rap Vida foi alvo de humilhações no ambiente de trabalho. Colegas e superiores chegaram a chamá-la de lerda e sonsa, além de lhe entregarem um troféu simbólico de funcionária mais lenta. O caso foi parar na justiça e se transformou em uma indenização de R$20 mil por assédio moral. O processo mostrou que a trabalhadora tinha diagnóstico de TDAH e apresentou laudo médico comprovando o agravamento de sua saúde mental após os episódios de bullying. Para a magistrada, a empresa falhou em zelar por um ambiente seguro, o que configura responsabilidade objetiva do empregador, conforme o artigo 932, inciso 3 do Código Civil, combinado com o artigo 157 da CLT. A sentença também destacou que o episódio violou diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Ou seja, mais do que um conflito interpessoal, o que se constatou foi a quebra de um valor fundamental que deve nortear todas as relações de trabalho. Além do dano moral, a Justiça reconheceu estabilidade provisória empregada, com base na súmula 443 do TST. Isso porque a doença ocupacional, identificada como transtorno ansioso depressivo, foi considerada decorrente do ambiente hostil e tóxico em que ela trabalhava. O valor inicialmente arbitrado foi de R$50 mil, mas o TRT Minas Gerais reduziu para R$20 mil, aplicando o princípio da proporcionalidade. Essa redução levanta um debate recorrente. Quais critérios o judiciário deve adotar para fixar indenizações por danos morais diante de situações tão subjetivas e particulares? O caso ainda segue para o TST, já que a Apvida recorreu, alegando que não existe nexo entre a doença e o ambiente de trabalho. A empresa tenta afastar a responsabilidade, mas o troféu de lerda já se tornou símbolo de um erro difícil de justificar, inclusive do ponto de vista de gestão de pessoas. A jurisprudência do TST, porém, tem sido firme nesse campo. Em um outro processo, a Corte reforçou que a omissão do empregador diante de assédio reiterado gera dever de indenizar, independentemente da intenção. Bora para nossa última notícia com direito constitucional. Foi sancionada a Lei 15.222 de 2025, que garante às mães e também aos bebês o direito de iniciar a licença maternidade somente após a alta hospitalar, nos casos em que houver internação superior a 14 dias após o parto. Na prática, isso assegura os 120 dias integrais de afastamento, mesmo que o parto tenha ocorrido semanas antes. A novidade está em positivá-lo diretamente na legislação,
alterando a CLT e a Lei 8.213 de 91. Antes, o entendimento já era aplicado em algumas decisões judiciais, mas de forma fragmentada. Agora, o texto legal confere maior segurança jurídica e padronização à atuação do INSS e da Justiça do Trabalho. Outro ponto importante: a nova lei estende também o prazo do salário maternidade. O benefício acompanhará o período da licença, deixando claro que a segurada não pode ser prejudicada financeiramente durante a internação, seja a sua ou a do recém-nascido. Esse raciocínio não se limita às mães. Em 2025, o STF aplicou a mesma lógica à licença paternidade, em decisão da segunda turma, sob relatoria do ministro André Mendonça. O objetivo é garantir convivência familiar efetiva no período inicial, especialmente quando o contexto hospitalar afasta os pais do convívio imediato com o bebê. Do ponto de vista prático, a lei abre caminho para revisões administrativas e até ações judiciais retroativas em situações em que o INSS ou empregadores tenham negado a prorrogação da licença em casos semelhantes. Mas é preciso atenção. Novos pedidos devem respeitar o marco temporal da publicação da lei. Em resumo, o que antes dependia de interpretação pontual, agora está escrito de forma clara. Licença e salário maternidade só começam a ocorrer depois da alta hospitalar, uma mudança que fortalece a proteção social da família e reduz litígios na Justiça do Trabalho. E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa manhã de quarta-feira. Antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, batendo ponto aqui com a gente. Inclusive, achei que foi poucos comentários, viu? Tá voltando muita gente aí. Mas eu quero agradecer a Ana Laura, a Bela, Mariana, Edivânia, Leonesser, Ciborgue, David, Áurea Beatriz, Guilherme, Suelen, Bianca Martins, Brenda Martins e Felipe Calou. Nem sua mãe comentou hoje, Laís. Josi Rodrigues, tá faltando seu comentário aqui, viu? E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lerer, que a gente tá sempre compartilhando os stories de vocês por lá. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais!